Dando sequência à nossa aula número 2, eu vou ensinar como é que a gente pode modificar essa parede aqui. Para que isso aconteça de uma forma mais fácil, eu vou sugerir que vocês modifiquem um pouco a configuração aqui do Revit. Seria até interessante ter feito isso quando a gente estava configurando as cotas e os níveis, para que isso ficasse fazendo parte do projeto, tá? Então eu venho aqui em gerenciar, configurações adicionais, cotas temporárias. Eu sugiro que aqui, em paredes, vocês coloquem para ele medir pelas faces da parede e as portas e janelas pelas aberturas. Feito isso, se eu quiser modificar a posição de uma parede aqui, eu basta selecionar a parede e editar essas cotas que amarram a parede com o restante do projeto. Então, posso vir aqui, colocar 1,50 m, por exemplo, e a parede se ajusta para essa situação. Caso essa cota não esteja medindo no ponto que você quer, vocês estão vendo que essa cota aqui está pegando pelo eixo dessa parede. Basta selecionar o grip e ela muda de posição. Se eu quiser que ela meça em relação a essa parede aqui, basta eu clicar no grip, manter ele pressionado, arrastar e soltar aqui. Aí ele passa a medir nessa parede. Tá? Então eu posso alterar a posição das cotas assim, clicando no grip, ou clicando, arrastando e soltando em outra posição. Outra ferramenta que eu posso usar aqui seria a ferramenta do mover, que está aqui em cima. Modificar, ferramenta do mover, seleciono a parede. Se eu precisar selecionar mais de uma, pressiono Ctrl e seleciono, ou eu posso abrir uma janela, pegando tudo. Tá? Eu vou selecionar essas duas paredes, tecla Ctrl pressionada, confirmo com Enter, clico num ponto qualquer da tela e faço aquela sequência tradicional, direção, distância e Enter. E aí a parede moveu a distância que eu digitei na direção que eu informei. Outra ferramenta seria a ferramenta copiar. Clico na ferramenta copiar, clico no objeto ou nos objetos, se for mais um, confirmo com Enter. Clico na tela, direção, distância, vamos colocar aqui 1 metro e Enter. Percebam que a distância entre as faces da parede ficou 0,85, porque aquela distância que eu digito de 1 metro é pelo eixo, tá? Então eu poderia, se eu realmente quisesse 1 metro, eu poderia vir aqui agora e digitar 1 aqui. Ou, na hora da cópia, ter digitado 1,15 m. Aí eu ficaria com 1 entre as paredes, tá? Eu vou dar um Ctrl Z aqui. Mais um. Vamos ver a ferramenta rotacionar. Rotacionar é o seguinte. Seleciono a ferramenta rotacionar. Clico na parede, ou nos objetos. Confirmo com Enter. Por padrão, ele rotaciona a partir do centro da parede. Então eu clico, giro, e aí eu tenho duas opções. Ou eu clico para terminar, ou eu digito o ângulo, por exemplo, 32 e Enter. Ele automaticamente rotaciona e já faz a ligação com as paredes originais. Vamos ver, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Vamos ver o que a gente pode fazer ainda mais com rotação. Se eu clicar aqui em rotação, selecionar a parede e confirmar com Enter, eu posso usar aqui a opção desunir. E aí ele faz o seguinte, eu marco o centro de rotação, o ângulo inicial, né? Giro, e na hora que eu clicar, ele fica com a parede solta, ele não une mais a parede com as outras originais, tá? O que eu posso fazer ainda dentro do copiar aqui, seleciono a parede, confirmo com Enter, é usar a opção, é usar a opção copiar. Quando eu uso a opção copiar, automaticamente ele liga o desunir, tá? Então eu marco o ângulo inicial, giro e marco o ângulo final. E ele rotaciona, mantendo a original e fazendo uma cópia. Vou dar um Ctrl Z aqui. Outra coisa que eu posso fazer no rotacionar ainda é mudar o ponto de rotação. Eu seleciono a ferramenta, seleciono os objetos, confirmo com Enter
E agora aqui no centro de rotação, ó, eu digo que eu quero definir um novo local. Clico, marco o novo ponto de rotação, marco o ângulo inicial, giro e marco o ângulo final. E aí ele girou a partir daquele ponto e não mais a partir do centro do objeto. Tá? Então, Ctrl Z aqui. Vamos agora aqui para a ferramenta do deslocamento, ou offset em inglês, inclusive o atalho é OF. Eu entro nessa ferramenta aqui, escolho se eu quero gráfico ou numérico. Vamos começar pelo numérico. Ó. Eu clico no numérico e eu defino uma distância de deslocamento, por exemplo 0,50. Então essa parede vai se deslocar 50 centímetros. Eu posso escolher se eu quero copiar, eu fico com as duas paredes, ou eu posso escolher se eu quero ficar com uma parede só com a parede deslocada. Vamos deixar eu copiar aqui. Ó. Então é o seguinte, ó, se eu aproximo pela face de cima, ele me faz uma linha tracejada lá em cima, ó, dizendo que é para aquela direção que a parede vai. Se eu aproximar por baixo, ele mostra essa linha para baixo. Então eu vou clicar aqui na parte de cima, ó, deslocou. Se eu fizer a mesma coisa aqui, ó, ele já faz a cópia e já une os cruzamentos aqui e aqui embaixo também. Então, eu poderia ter feito assim. Uma outra opção seria usar o modo gráfico. No modo gráfico, ó, eu não digito a distância aqui, eu digito na tela. Então eu faço o seguinte, ó, eu seleciono a parede, marco um ponto inicial para o deslocamento e movo a parede para o lado que eu quiser. E aí aqui, o que eu faço? Eu posso simplesmente clicar com o mouse ou eu posso digitar um valor, por exemplo. Esse aqui eu vou deslocar 0,70. E aí eu clico aqui nessa outra parede, marco o ângulo inicial e vou deslocar esse aqui 0,40. Então a vantagem desse método gráfico é que eu posso usar valores diferentes para cada parede. Tá? Então cancelar aqui, dá um Ctrl Z, vou voltar isso. Outras ferramentas que a gente tem aqui seria a ferramenta do espelhar. A gente tem duas formas de espelhar, ó, usando um objeto como eixo de espelhamento, que seria esse aqui, ó, espelhar pelo eixo, ou eu posso espelhar desenhando o eixo de espelhamento onde eu quero. Vamos começar com esse aqui, ó, espelhar usando uma parede ou uma linha como eixo de espelhamento. Eu clico, vou abrir uma janela aqui pegando tudo e confirmo com Enter. Agora ele pede para eu definir o eixo de espelhamento. Eu vou definir o eixo de espelhamento como sendo essa parede aqui mesmo. Ó. Tá vendo? Ficou tracejado. Eu clico. Ele vai me dar um alerta dizendo que duas paredes se sobrepuseram. Não tem problema. Eu clico fora aqui para fechar aquele alerta e seleciono uma dessas paredes aqui e deleto, tá? Porque daí eu resolvo o problema de ter ficado duas paredes uma em cima da outra. Vamos dar um Ctrl Z aqui, voltar. A outra opção seria eu desenhar o eixo de espelhamento. Nesse caso eu posso espelhar em qualquer posição, porque eu não preciso ter nada desenhado para eu clicar sobre isso, tá? O processo é basicamente o mesmo. Ó. Eu clico na ferramenta, seleciono o objeto ou os objetos, confirmo com Enter. E agora eu vou desenhar o eixo de espelhamento. Ó. Eu clico, traço o eixo de espelhamento, clico a segunda vez e ele fez a cópia agora num ponto onde não tinha nada sobre o qual clicar. Né? Vou dar um Ctrl Z aqui. Só lembrando que em qualquer um dos dois, depois que você confirma o objeto, você tem a opção de desligar o copiar. E aí você faz o espelhamento sem ficar com os dois objetos, tá? O original e o espelho. Outras ferramentas que a gente tem aqui, ó, seria a ferramenta do dividir elemento. Essa ferramenta é para eu cortar um pedaço da parede. Então eu posso vir aqui, ó, clico na ferramenta, ele vem no formato de estilete, ó, eu marco o ponto onde eu quero cortar a parede. Ó. Assim que eu clico,
aparece uma cota que eu posso clicar sobre ela e editar o valor da cota, por exemplo, 0,70. Aí eu venho aqui e faço um outro corte aqui. Assim que eu terminei, ó, apareceu a cota não está muito boa, né? Então eu vou clicar aqui, ó, e vou arrastar, soltar ela para cá. Então agora ela está medindo aqui e eu posso editar essa cota aqui também. Feito isso, ó, se eu pegar a ferramenta de seleção aqui em cima, eu posso simplesmente apagar esse pedaço da parede, ó, e ficar com um intervalo aberto aqui. Se eu quiser, eu posso até vir aqui na barra da arquitetura, ó, parede, e construir uma outra parede diferente, fechando esse intervalo aqui, ó, tá? Por exemplo, poderia fazer uma parede aqui assim, tá? De repente pode ser uma parede a ser demolida depois, então eu faço ela mais estreita assim, para não usar tanto material, tá? Outras ferramentas que a gente tem aqui no modificar, para encerrar esse assunto, seria, por exemplo, a ferramenta do aparar e estender para o canto. Para isso eu vou criar uma situação à parte aqui, ó. Eu vim aqui em arquitetura, parede, vou usar a parede de 150 milímetros mesmo, que a gente está usando aqui. E vou fazer o seguinte, ó, vou fazer uma parede aqui, na vertical, dou um ESC, faço uma outra parede aqui, dou um ESC e vou fazer uma outra parede aqui assim, dou um ESC. Então é o seguinte, ó, a ferramenta do aparar, estender para o canto, é para fazer cruzamentos em L. Então eu faço o seguinte, ó, eu clico na ferramenta e vou marcar o lado que eu quero que fique, tá? Então, por exemplo, eu quero que essa parede aqui fique unida com a parte de cima, ó. Ele já te mostra antes uma linha tracejada, indicando como é que vai ficar. Então, ó, cliquei, ele uniu. Se eu clicar aqui em cima com esse aqui, ele vai virar para lá, tá? Então, é para fazer cruzamentos em L. Deixa eu dar Ctrl Z aqui. Vamos ver outra situação aqui, ó, que seria essa, ó, de aparar e estender um único elemento. Então, esse aqui seria como o trim ou extend do CAD. Ele funciona um pouco diferente aqui, porque na verdade é uma ferramenta só, não são duas como lá no CAD. Essa ferramenta funciona da seguinte maneira, ó. Eu clico na ferramenta e marco o meu objeto de referência, ó. Esse é o meu objeto de referência, essa parede. E aí eu clico no objeto que eu quero esticar ou aparar. Se o objeto não chega, como esse aqui, ó, não está chegando lá, então ele estica o objeto, tá? Vou dar um Ctrl Z aqui agora e vou fazer com esse aqui, ó. Eu seleciono o objeto de referência e agora o objeto que eu quero cortar seria esse aqui, ó. Então agora eu clico no lado que eu quero que fique, ó, e ele corta a outra ponta, tá? Então é sempre assim. Eu clico no lado que eu quero que fique e ele vai cortar o que estiver passando. Então na verdade é uma ferramenta só. Se o objeto não chega, ele estica. Se o objeto passa, ele corta aquela ponta que está passando e mantém aquela que você clicou em cima. Vocês perceberam que aqui eu fiz um, depois eu tive que repetir, marcar de novo o objeto de referência para selecionar o objeto que eu queria modificar. Existe uma forma aqui, ó, que é usar esse comando aqui, ó, aparar e estender múltiplos elementos. Esse aqui é no caso de você ter que aparar ou estender vários elementos em relação a um ponto de referência e você não quer ter que ficar marcando o ponto de referência todas as vezes. Então nesse caso aqui, ele é bem parecido com o outro, tá? Eu faço assim, ó. Eu marco o objeto de referência e depois eu vou clicando, ó. Clico nesse, ele esticou, clico nesse aqui, ele cortou. Então eu não preciso marcar o objeto de referência de novo para cada objeto. É a única diferença entre os dois. O objeto de referência fica fixo e eu posso ir clicando. E ele só interrompe quando eu der um ESC, tá? Bem, essas seriam as principais ferramentas aqui da barra do modificar, né? Bem, na próxima aula eu vou
ensinar como é que a gente modifica paredes, mas outros tipos de modificação, ok?